Bom sábado. Vamos lá. Alguém pode ler, por gentileza, o título da lição dessa semana? Muito bom. Perto para Jesus. E o verso? E darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Salmo 119, 12 a 14. Muito bem. Não sei se vocês separaram, mas a estrutura da lição dessa semana está bem simples, né? A gente tem, primeiramente, a quem adorar, a forma de fazê-lo, né? Que daí, especificamente, aqui, a gente está falando das ofertas. Em segundo lugar, vinha falando da motivação, do porquê que a gente deve fazer isso, né? Em terceiro lugar, a proporção do quanto eu devo fazer, né? Das minhas rendas. E, em último lugar, quem que deve fazê-lo. Ok? Então, a lição ela tem essa estrutura lógica para a gente caminhar nela para que a gente possa entender os dias aí, né? Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. E aí o verso diz, né? Que darei ao Senhor. Quem está falando isso? Quem que é o salmista aqui que está falando? Esse é Davi, né? Embora os Salmos tenha sido escrito por diversos autores diferentes, né? Aqui é Davi. E ele está dizendo o que eu vou dar para ti, né? Em relação aos benefícios do Senhor para comigo. Aí ele fala, eu erguerei o cálice da salvação. O que é erguer o cálice da salvação? Ele poderia falar assim, eu posso levar das primícias, eu posso fazer, não sei o quê. Mas ele fala, eu erguerei o cálice da salvação. O que seria erguer o cálice da salvação? Levar a mensagem a outros, mas pensa, Jesus já tinha vindo à Terra quando Davi escreveu esse salmo? Já tinha morrido? Ele sabia que isso ia acontecer, né? De alguma forma, não talvez como a gente conhece toda a história hoje, ele saberia que existia um momento que iria existir esse ato da salvação. Então, levar a mensagem. A segunda coisa que ele fala, invocarei o nome do Senhor. Como que a gente invoca o nome do Senhor? Através das nossas orações. Nós nos comunicamos com o Senhor dessa forma, e o Espírito Santo fala conosco através, né, do nosso lobo frontal ao longo do dia, mesmo nós não estando em oração, né? A gente só tem que estar preparado para escutar a voz dele. E fala, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, aí tem outras duas coisas. Primeiro, cumprir os votos. Eu fiz um voto, então, por isso eu preciso cumprir, né? Por isso que Salomão fala, quando você chegar perante ao Senhor, tenha cuidado com aquilo que você vai dizer, faça só promessas que você pode cumprir, porque é melhor que você não prometa nada do que prometer e não possa cumprir. E isso tem a ver com a lição também dessa semana, lá na terceira parte, que é relacionada à proporção, né, do que a gente vai fazer. E por que na presença de todo o seu povo? Qual que é o objetivo de, na presença de todo o seu povo, fazer isso, cumprir os votos na presença do povo? Testemunho, ok? E outra, Davi era um rei, né? Ele conduzia toda uma nação, então espera-se que ele seja o exemplo, inclusive, da nação, ok? Muito bem. Aí a lição, logo de domingo, vem falando o seguinte, né? O título aí. Motivação para doar. Qual deve ser a motivação para realizarmos uma doação? Oferta é uma obrigação? Não. Sim? Não. Ok? Dízimo é uma obrigação? Sim. Né? Vimos na semana passada que sim. Quem não devolve, por isso que não é doar o dízimo, quem não devolve o dízimo está simplesmente roubando a Deus, que é o que ele deixa claro lá em Isaías 58, quando ele vira para o povo e fala assim, vocês jejuam, reclamam que vocês não são abençoados, e etc e tal, né, mas vocês estão me... Aí eu falo assim, mas como que eu estou roubando o Senhor? Não, você está me roubando o dízimo. Você não está me devolvendo o que é meu. Né? Ele fala, quando você fizer disso, seu sábado for assim, e metade do capítulo praticamente ele fica falando assim, quando você ajudar, quando você ajudar, quando você ajudar, quando você ajudar, você libertar os pobres, quando você ajudar os órfãos, quando você fizer isso, aí vai acontecer uma lista de coisas. Né? Então, qual que é a motivação, já que não é obrigação? Qual que deve ser a minha motivação para
ofertar? A gratidão. Então, quem muito é grato, muito doa. Quem muito recebeu, muito doa. Né? E quando a lição vem trazendo alguns exemplos, né? Ele fala ali, Mateus 6, 31 a 34, ele vem falando, ó, busquem primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, primeira coisa, quem doa? Qualquer pessoa. A gente vai ver no quarto aspecto lá no final da lição. Qualquer pessoa, ok? Qualquer pessoa que tem algo para doar. Quem tem algo para doar? Todo mundo tem algo para doar. Qualquer pessoa pode ter alguma coisa para doar, ok? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E como que daí eu faço, então? Eu vou lá e dou tudo, para que daí eu tenha toda essa lista que Deuteronômio, que é a segunda referência bíblica que ele traz para a gente, né? Que para daí eu possa ter. Então, eu vou doar tudo, porque daí no dia seguinte eu vou ter tudo e vou ter em dobro. Né? É essa a motivação? Não, porque essa motivação é a motivação do quê? De barganha. Eu vou dar, que depois eu sei que eu recebo em dobro, né? Isso, na verdade, a gente faz com qualquer fundo de investimento. Você coloca lá para depois você ter um pouquinho a mais, né? Para você não se descapitalizar ao longo da vida. Mas com Deus não é assim. Com Deus a gente deve simplesmente doar, porque a gente sabe que, em primeiro lugar, tem alguém que é dono de tudo, que me deu algumas coisas para que eu possa passar por essa vida de forma tranquila e que possa abençoar aos outros. Mas e aí? Quando a gente pensa no doar, se você abrir o aplicativo do 7Me, você verá mais ou menos tirando as classes, você vai ver mais ou menos uns 30 itens de ofertas que você pode ofertar. Você pode, não sei quem faz a devolução pelo 7Me, ver, né? Pelo cartão do dízimo, a gente tem umas 4 opções mais ou menos de ofertas, e depois tem outros, que daí você pode escrever para não vir no cartão ali, né? Extensamente todas as opções, mas no 7Me você pode ver desbravador, e isso e aquilo, e para a igreja e tal. E qual que era a recomendação para que quando a gente fosse ofertar, qual que era a recomendação para onde ofertar, para quem ofertar? Nós vimos na semana passada que a gente tem que trazer a casa do Senhor, ok? O que a gente traz para a casa do Senhor? A gente traz os dízimos. Os dízimos servem para manter o que na igreja? Isso, a classe pastoral. Perfeito. Então é importante também a gente ter isso em mente, né? Porque, embora seja óbvio, a gente diz que às vezes o óbvio precisa ser dito, e muita gente também, às vezes, não pensa. Devolve fielmente e é grato por tudo, inclusive, mas não é atido muito assim na estrutura, né? E daí também a hora de doar, ele não sabe muito bem para onde direcionar, às vezes, as suas ofertas. E ele fala, então tragam os dízimos à casa do tesouro. As ofertas. Tem basicamente 3 tipos de ofertas que a gente precisa pensar como exemplo ali na Bíblia, que seria interessante a gente ofertar. Quais são os 3 exemplos que são trazidos ali na Bíblia? Primeira oferta, em reconhecimento ao quê? Reconhecimento à vida, à saúde e toda a prosperidade que Deus nos dá. Segundo tipo de oferta que a gente precisa nos lembrar de trazermos, porque não tem nada pior do que quando você faz um junta-panela e a pessoa só leva o prato, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você faz um junta-panela aqui na igreja, todo mundo usa a estrutura da igreja, né? Os bancos se desgastam, eles precisam ser consertados, um papel higiênico é utilizado, um papel toalha, a água que a gente consegue usufruir debaixo aqui da terra, mas que de alguma forma é de Deus também, né? Embora a União coloque lá na Constituição que é dela, é de Deus. Que mais que a gente consome na igreja? Energia, isso daqui, né? Recursos da igreja. Então, de alguma forma, a gente simplesmente não ofertar nada para o templo, a gente está fazendo a pessoa do junta-panela que só leva o prato, que não leva panela nenhuma. Que ele só pensa nele, que ele chega lá, ele quer comer, comer, comer e vai embora de fininho, né? É basicamente fazer isso com Deus que a gente está fazendo. Eu não me lembrar que eu comungo naquele lugar, que eu usufruo daquele espaço e que aquilo se mantém através
das nossas doações. E o terceiro tipo de oferta? Lembra que na estrutura de Israel, diversas recomendações de ofertas, né? Para as festas em específicos e tudo mais. Mas qual é o outro tipo de oferta que daí Isaías 58, que eu comentei com vocês, vem falando a todo momento? Libertar os pobres, ajudar, 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 ajudar. A solidariedade, né? Então, se a gente for pensar toda a estrutura da nossa igreja, ela está baseada nessas três frentes, né? Conseguir se autossustentar, conseguir, através das ofertas, manter os missionários, que não necessariamente são pastores, mas que também estão por aí, trabalhando, né? Então, como eu não posso ir ainda, então eu estou financiando alguém para poder ir, que é o que a gente vê no exemplo lá de Atos, né? Dos apóstolos, quando a igreja se formou, ali, a igreja primitiva, fez. Né? Rapidamente, alguns que podiam ir e pregar, foram, mas tinha que ser financiado. Você não pega um barco e vai para qualquer lugar só porque, eu estou em nome de Deus, né? Você tem que pagar, você precisa comer, né? Então, outros que não podiam ir naquele momento, se abriram mão, né, de alguns recursos que tinham para poder financiar a obra. Então, de certa forma, todos nós somos missionários dia a dia, né? Todos nós devemos fazer a nossa parte, mas tem aquelas pessoas que especificamente estão trabalhando nessa função e não necessariamente estão sendo mantidas por recursos dos dízimos, que são a estrutura, que faz parte da estrutura pastoral. Alguém quer fazer alguma contribuição aqui? Tudo bem? Sim? Temos apenas uma parte que fala aqui que nossas ofertas contribuem para o desenvolvimento de um caráter cristão. Somos transformados e deixamos de ser dominados pelo egoísmo, passamos a ser movidos pelo amor como Cristo. Devemos nos preocupar com os outros, por causa de Deus. Muito bom. Eu tinha acabado de me formar, e aí quando assim, você está estudando, né? Basicamente você tem o dinheirinho ali para pagar a faculdade e vai levando o jeito que dá. E depois que você se forma, você começa a ganhar milhões, né? Assim, logo no primeiro dia. Então, você precisa saber como que você vai administrar R$200 por mês, né? Então, como é que eu faço, né? Ainda mais porque você corre o risco de nunca ter um pardal para dar água, se você ficar ganhando tudo e gastando tudo, né? E eu falei, eu vou buscar orientação, né? Orientação dentro do espírito de profecia. Aí a gente tem os nossos livros que já são conhecidos, né? Mas aí, numa feira da CPB que estava aqui na escola, eu vi um livrinho e falei, é esse aqui que eu vou comprar. E eu comprei esse livrinho aqui, né? Administração Eficaz. Quantos aqui já leram esse livrinho? Ele é um compilado, né, de diversas coisas. E eu comprei e falei, na hora que eu olhei, ele falei, é um livrinho, mas eu falei, meio grossinho para ser um manual, né? Do tipo, coloca 10% em tal lugar, coloca 20% em tal lugar, 30% nisso, isso, aquilo. Podia ser só umas 10 folhas, né, como um manualzinho. Aí eu comecei a ler o livro. Mas eu tomei uma invertida tão grande com esse livro, porque eu falei, gente, não tem nada a ver o que ela está querendo dizer com administração eficaz. É óbvio que quando a gente faz tudo, que a lição e o que esse livrinho recomenda, e aí o subtítulo, né? Como multiplicar os recursos com sabedoria. Multiplicar. Se o negócio acontecer, né? E aí eu falei, a hora que eu terminei o livro, na verdade, assim, com poucas páginas do livro, eu falei assim, olha só, né, eu comprei um livro pensando uma coisa, recebi 10 vezes mais do que eu estava preocupado, recebi aquilo que eu estava preocupado, mas eu recebi o que eu precisava. Né? Então, a estrutura, que tem muito a ver com o que a senhora comentou, é o que o livro fala a todo momento. Toda vez que a gente devolve o dízimo, a gente faz a nossa obrigação. Toda vez que a gente oferta, a gente está simplesmente mostrando o quanto que a gente é grato ao Senhor. Eu me considero uma pessoa feliz. E eu acho que 80% da felicidade que eu tenho vem pela gratidão no meu coração. Eu sou ingrato em muita coisa, egoísta em muita coisa. Mas eu tenho comigo que eu sou uma pessoa grata e no final da história eu acho que não existe pessoa feliz que não seja grata. Porque isso é a regra da vida. A regra de Deus é sempre o quê? Abençoar, abençoar e abençoar. A regra oposta é sempre o quê? Reter, 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 reter e nunca estar satisfeito com aquilo que a gente tem. Sabendo disso, na lição de segunda-feira,
a proporção das ofertas, né? Tem uma regra? O quanto? Primeiro, ofertar já não era uma regra, mas era aquela regra meio retórica, né? Porque Jesus fala assim, ó, não é nem para você aparecer por aqui para pedir alguma coisa, se você primeiro não vier com algo para me oferecer. Mas por que ele estava falando isso? Né? Criança, quando a gente está ensinando, né, bem de pequenininho, dá um trabalho, mas é mais fácil do que mudar um homem, né? Você fica o quê? Com poucas regrinhas, né? E aí eles começam a ficar meio literais, né? Hoje cedo meu filho falou assim, eu quero ir de chuteira. Falei, filho, a gente não vai de chuteira na igreja. Mas por quê? Porque a chuteira é um calçado que a gente usa no dia a dia, para jogar uma bola. Na igreja a gente procura ir assim com um sapatinho, uma coisa assim, e aí você fica, né? Ai, como é que agora eu vou? Porque se eu falo aqui, ele fica com o argumento aqui. Se eu falo aqui... Eu falei, ó, você tá vendo o papai vestido de bermuda, por exemplo, e tênis para ir? Não. Então, daí, por quê? Porque o papai usa geralmente isso para trabalhar, então a gente coloca uma roupinha diferente, um pouquinho, para a gente poder se apresentar lá ao Senhor, de uma forma um pouquinho assim mais, e aí você fica mais, qual adjetivo que eu vou usar, um pouco mais assim, ai filho, como é que eu vou dizer? Mais comportadinho, tá bom. Daí daqui a pouco, minha esposa falou, você quer usar essa manga longa ou manga curta? Ele falou, manga curta. Daí ela falou assim, ela não ouviu, vamos colocar essa bermudinha? Para você ir com a camisetinha, ele, não pode ir de bermuda. Então, assim, o literal, né? E aí você tem que tomar um cuidado, porque eles ficam... Então, assim, quando, por exemplo, Israel saiu lá do Egito, o Senhor veio com muita coisa engessada, né? Porque são as criancinhas que estão aprendendo, engessada. E aí depois ele começa a destrinchar um pouquinho mais, a partir de Êxodo 20, daí vem Levítico, e a gente pega Levítico de 1 até 17, é só falando de sacrifício e ofertas. E diferenciando as duas coisas, inclusive. Sacrifício era obrigação, manhã e tarde, né? A oferta era obrigação? Ah, não é, mas era, porque ele falava assim, quando você vier ao templo, não vem de mãos vazias, né? Então, vamos lá, hoje. Inclusive, lembrando, né, tem pessoas que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem um salário do ano, né? Se calcular, inclusive, anualmente ou quando se ganha. Se a gente for pensar que tem pessoas que trabalham por safra, na época de Israel, provavelmente você não tinha dinheiro para toda hora ficar. Então, às vezes a pessoa ganhava por mês, às vezes ganhava, sei lá, pelo ano inteiro. Então, eu devo separar o meu dinheirinho para ficar todo sábado levando de pouquinho em pouquinho, porque ele falou, nem apareça, né? Coloca entre aspas, tá? O que eu estou falando, ou nem apareça. Nem apareça de mãos vazias aqui. Inclusive tem uma outra ofertinha, que quando você quiser pedir perdão pelos seus pecados, mas você tem alguma coisa errada com uma outra pessoa, vai lá, resolva primeiro com a pessoa, daí depois você traz as ofertas, senão não vou aceitar também. Parece que começa a ter um monte de regrinha, né, na hora de ofertar. Mas lembra que no dia antes está falando a motivação. Então, na minha motivação, se eu já for agradecido, eu reconheço quem me deu tudo, já é suficiente. É suficiente. Mas, de novo, daí o Senhor fala assim, ó, tem a regrinha literal. Agora que você cresceu um pouquinho mais, agora você consegue entender um pouco mais dos meus comentários, né? Israel saiu lá do Egito, é assim. Daí começou a entender um pouquinho mais, agora eu vou fazer um pouco mais de comentários porque você consegue entender um pouco mais. Levar ofertas ao Senhor é um dever cristão com implicações espirituais e morais. Ou seja, a oferta é um dever do cristão, e a oferta ela tem uma implicação moral e tem uma implicação espiritual. Negligenciar isso é causar danos espirituais a nós mesmos, talvez mais do que possamos perceber. Cabe a cada um determinar a proporção das suas entradas que dará como oferta regular. Então, durante muito tempo, eu não entendia isso muito bem. Eu achava que ofertar é o seguinte, antes de eu sair para ir para a igreja, eu olhava, via o que eu tinha na carteira, eu via o tamanho das notas, em geral não pegava a nota maior, né? Lógico. Então, isso é importante. Assim como o dízimo é uma devolução no sentido de eu entender que tudo que eu ganho é de Deus e 10% eu devolvo, dizendo para ele, Senhor, eu entendi que esses 10% para eu entender que é do Senhor. Da mesma forma, as ofertas, elas devem ser algo proporcional.
A oferta não é algo emocional. Eu dou se eu tenho, deixa eu ver se tiver alguma coisa no bolso aqui, eu dou, se eu não tiver, eu não dou. Então, a oferta é uma experiência que eu tenho com Deus. É uma gratidão que eu tenho. E eu ponho no meu coração, não de uma forma emocional, mas de uma forma programada, proporcional às bênçãos que Deus me dá. Então, Deus é maravilhoso nesse aspecto, porque Ele nunca pediu de mim um valor absoluto. Ele pede de mim um valor relativo. Então, está dentro de mim escolher. Está dentro de mim e eu demonstrar gratidão pelo que eu tive. E essa gratidão deve ser de forma racional, com entendimento e de forma proporcional. Eu acho que isso, para mim, foi muito importante. Muito bem. Então, ofertar é obrigatório? Sim. Deus não exige de mim adoração. Eu não preciso adorá-lo. Grande parte das pessoas no mundo, não cristão, não adora a Deus. E tem entrada, tem sucesso, tem tudo. Agora, no momento em que eu digo que eu sou cristão, aí muda a figura. Então, ofertar, em certo aspecto, no cristão, é obrigatório. Ok? Porque eu estou reconhecendo que eu sou filho de Deus e as bênçãos que Ele me dá. Então, obrigatoriamente, eu sou constrangido, entre aspas, a ofertar. Então, no mundo, quem se diz cristão. Então, é obrigado ou não? Então, olha só, vamos lá, né? Perfeito. Então, por que eu fiz esse comentário, né, do ensinar a criancinha e depois o Elmer fez exatamente uma expansão desse comentário. A gente está ensinando a criancinha, você fala o que, assim, poucas coisas, né? Só que depois a criança já tem mais condições de entender um pouco mais. E a conclusão é, não existe como eu ser um cristão verdadeiro, legítimo, e não ofertar. Essa é a realidade. Não existe como, por quê? Porque esse livrinho, inclusive, fala assim, ó, tem muita gente não oferta porque simplesmente não tem um coração convertido. Convertido, tá? Não é uma pessoa batizada que vai na igreja, convertido. E a segunda coisa, porque, que é a lição da semana que vem, porque, de certa forma, é desorganizado financeiramente. E por ser desorganizado financeiramente, também não honra o Senhor, também não consegue fazer a sua missão, porque não tem nem condições, não tem nem moral, né? Para ficar falando algumas coisas, sendo que ela não tem condições de realizar. Então, vamos lá. A oferta é obrigatória? O Senhor não falou assim, ó, é obrigado. O dízimo, ele falou assim, ó, você tem que devolver o dízimo. A oferta, ele fala assim, ó, cada um dê conforme a proporção que tem, e conforme o seu coração mandar. Mas a Bíblia fala que ele está observando as nossas ofertas. E ele está observando para, inclusive, ver assim, não para fazer uma proporção, ó, você tem tanto e você está dando só isso. Talvez, mas ele está querendo dizer, você fez um combinado comigo? Você fez um voto? Você leu Deuteronômio lá no finalzinho, que Moisés chamou todos os filhos dele e falou assim, ó, eu vou embora, mas faça isso, aquilo e tal. Você vai receber todas essas bênçãos. Inclusive, você já entendeu que antes mesmo de você ofertar, você já recebeu tudo isso? Porque se você entendeu isso, você vai ofertar. Mas ele diz assim, ó, você vem para a festa, você não tem um carneiro, você vai trazer tal coisa. Não tem tal coisa, você vai trazer uma pomba. Mas você vai trazer, né? Por quê? Porque é dessa forma que você mostra que você é grato àquilo que você tem. O irmão queria fazer um comentário lá no fundo? Tá, lá e daí o Nelson segue. Lá no fundo, Fernando. Só comentar um pouquinho aqui, para aqueles que têm dúvida. As pessoas que mais ofertam no mundo são as mais ricas. Se quer ter uma dúvida, veja quem são os mais ricos aqui no Brasil. Judeus. Quem são os mais ricos nos Estados Unidos? Judeus. Rockefeller ainda é uma potência. Os mais ricos na Europa, os Rothschild,
os donos das grandes indústrias? Judeus. Aqui são os Mafras. Para aqueles que têm dúvida que se doa, você vai ficar pobre, você só vai melhorar. E como dizia Miqueias no sábado passado, o verso foi isso. A bênção não fica só na parte material, na parte total, né? O Miqueias lá fala que como é que diria? Na presença, não me lembro, a situação do verso do sábado passado. Diz assim que a bênção sem medida, usarei bênção sem medida. Se você pegar os livros dos mais inteligentes no mundo, os prêmios Nobel da química, da física, cada 3, um é judeu. A única nação no mundo que ficou 1000 anos sem ter país, foi prescrita do seu país e voltou a ser uma nação, porque outra vez obteve o seu território, que inclusive um brasileiro diplomata que foi um dos que ajudou isso, são judeus. Ficaram 1000 anos fora. Uma nação tinha desaparecido. Eles voltaram a ser uma nação. Nelson? Na própria lição da terça-feira, a lição já traz no seu título oferta e adoração. Se eu sou cristão, eu professo ser um cristão, a oferta faz parte da minha adoração. Então, logo, a oferta ela é essencial ao processo de adoração a Deus. Então, eu gosto muito quando entra nessa parte do estudo da Bíblia, dízimos e ofertas. Eu acho que falta uma parte na lição, entende? Que chama-se testemunho, que muito pouco nós fazemos hoje na igreja, testemunhar. Não testemunhar de mim, e do que eu sou, ou que fulano é, porque deu bastante, ganhou bastante, Deus abençoou aquela pessoa. Não, você volta a um passado muito próximo, aos meus pais, aos pais de vários aqui, como era a vida deles, o quanto era fiel a Deus, entende? E você vê claramente como Deus cuidou deles assim, do começo da vida até o último suspiro. Nunca vi um justo precisar pedir o pão, ou seja, padecer do pão. Então, a oferta, ela faz parte da adoração a Deus. Aí vem um detalhe que eu, assim, às vezes brinco, eu sou ancião, responsável pela tesouraria, departamento de tesouraria. Eu gosto muito da oferta, do cerimonial da oferta. Quando o doador levanta e vai lá no sarcófago, põe a gasofilácio e põe a sua doação. Eu brinquei no sábado passado ainda com Moisés, rapidinho, eu falei no final, onde é a casa do tesouro? E ele me respondeu assim, a igreja. Eu falei, não, é 7Me, é o meu celular. Essa é a casa do tesouro, porque é lá que eu dou. Então, é um negócio assim, parece assim absurdo, mas se você... Quando é que eu faço a minha doação? É no sábado na igreja que eu pego ali meu celular e fico ali? Não, é durante a semana. Eu estou ali, tenho que dar o dízimo, está marcado lá. Eu entro lá, pego o 7Me, aplico e mando e faço. Então, a gente tira um pouco desse simbolismo da adoração. E tudo que é aquilo que é um simbolismo, que tem um ato de adoração, ele também contagia as demais pessoas. Assim como a oração, a pregação da palavra. Então, o ofertar na igreja é um ato de adoração. Então, por isso que eu, às vezes, questiono um pouquinho assim, a liderança de como fazer dessa devolução de dízimos e ofertas um ato verdadeiro de adoração. Sim. Isso, sim. Mas eu brinquei com o Nelson, mas o que ele falou é exatamente o que eu sinto também. Sim. Eu sou um cara que eu não uso cheque, eu pago hoje tudo digital. Mas no início eu queria devolver meu dízimo ano passado e eu não consegui. Eu fui procurar meu talão. A única coisa que eu pago com cheque é meu dízimo e o pacto.
por causa dessa sensação. Aham. Então, eu fui semana passada querer dizimar, eu não consegui. Fui ver meu talão, acabou. Então, logo na segunda-feira, eu pedi talão de cheque, me mandaram 2 talões de cheque, e hoje eu consegui dizimar o pacto. Por quê? Porque a sensação que o Nelson tem é Sim. exatamente o que eu tenho. Eu não consigo, eu posso pagar do 7Me ou fazer transferência direto para a União. Mas eu não consigo. Para mim, é muito importante eu chegar a devolver o meu envelope de dízimo e pacto ali, faz parte para mim. É O que uma... o Nelson falou é exatamente o que eu senti, o que eu sinto, entende? Então, às vezes, a tecnologia era maravilhosa, mas eu venho à igreja, eu canto, eu faço oração, eu ouço o sermão e eu sinto devolver para Deus aquilo que ele me deu. Então, eu brinquei com o Nelson, mas nós que somos analógicos... É isso que eu ia falar, você é só o semi-analógico. Nelson, Tá? não, Nelson, nascemos em 55, igual. Então, essa sensação ela é importantíssima. Sim. Faz parte daquele momento. É isso mesmo. E hoje é tão interessante isso, né? Porque eu faço a minha devolução pelo 7Me. Toda vez que eu faço a devolução, eu faço minha oração, agradeço, né? Mas não parece que não é a mesma sensação mesmo, de fato, você está fazendo num ato ali da igreja, uma liturgia, né? Específica, já preparado para isso. E meus filhos são pequenininhos. Como é que eu explico, né? Como é que eu explico? Não, tô apertando o botão aqui. Deixa só eu complementar com um exemplo do meu pai. Quando ele faleceu, aqueles que me conhecem, sabe? Ele fez 80 anos no domingo, fizemos uma festa improvisada em casa, estavam os amigos, os parentes, todos vieram. Aí, um dia depois, ele faleceu na Vida Paulista, caiu e morreu. Aí, passado ali uns 3, 4 dias, a gente foi lá acertar uma série de coisas que tinha que ser vistas. E aí eu achei o último talão de cheque dele ali, que estava colocado ali. Não tinha nenhuma folha dada para pagar nada, a não ser todo dízimo, oferta, dízimo, oferta. Só o talão de cheque dele só tinha isso, não tinha mais nada. Ou seja, esse ato de fazer, né? Sim, que ele realmente mais não... concreto, né? Bom, e daí para a gente ir finalizando, esses momentos, né, de provar e ver, que algumas pessoas, em alguns momentos, podem até entender que hoje é tão complicado, né? Assim, a gente vê nesse mundo a teologia da prosperidade, faz isso para você ter aquilo. Então, inclusive muitas pessoas do nosso meio, que às vezes não estão assim tão avançadas na questão da comunhão, pode começar a falar assim, ó, isso daí é uma forma de ter dinheiro, isso, ó, tá vendo? Ou deixou um negócio muito dramático para deixar o negócio mais assim, né, para tocar o coração. O Elmer comentou uma coisa, a oferta não é algo emocional, embora ela possa ser em alguns momentos, porque ela move o coração. Quando eu ajudava aqui na classe, de outra maneira, eu lembro que teve um momento que teve acho que foi um terremoto, alguma coisa, uma ventania que teve em algum país da África, não me lembro agora de... E assim, o movimento que foi feito aqui, o Nelson, o professor Moisés, para conseguir levantar fundos, para conseguir reparar instituições nossas lá, inclusive, fez com que levantasse um valor significativo para ser enviado para lá. Mas foi algo emocional no ponto de vista de tocar no coração, não no ponto de vista de ser irracional, de não sei o que eu estou fazendo, né? Mas provavelmente 95% das pessoas não vieram preparados para fazer a doação que fizeram, mas o fizeram quando teve aquele momento, né, de ser tocado pelo Espírito. E esses momentos que a gente tem, provar e ver, eu já te dou a palavra, tá? Só um segundinho. Eu estava na igreja lá dos meus pais, pequenininha, aí passando, né, e tal. E aí um dia eu estava vendo um casal lá falando, e no final, assim, para encurtar a história, ele falou assim, ó, a gente fez um pacto de devolver 90% dos dízimos. Eu falei, uau! Uau! Assim, pula, né? Pisa no mar que o mar abre. Não peço para abrir antes. Vai e depois você vê o que vai acontecer. E o Senhor foi abrindo as portas e fazendo exatamente o que ele promete, né? E naquele momento eu fui assim, sugestionado. Falei, gente, eu acho que eu preciso melhorar nisso também, né? Preciso melhorar nisso. E a partir daquele dia eu comecei a estruturar as minhas ofertas,
projetos missionários, para a igreja e para a ASA, que eu acho que são as 3 frentes que eu... E sempre proporcional ao valor do meu dízimo. Que, inclusive, eu fiz um votinho de subir um pouquinho dos 10%. E assim, eu não estou usando a minha vida como exemplo, porque eu não gosto disso. Mas eu estou mostrando o que aconteceu comigo. É um momento que eu fui sensibilizado a isso e que nunca faltou R$1, né? Nunca faltou R$1. E eu tenho certeza que quanto mais a gente é fiel e mais a gente é desapegado daquilo que a gente acha que tem, a gente vai sendo mais abençoado, né? Porque a gente entendeu a história. Bom, comentário, e aí a gente fecha a lição com as 2 historinhas, né? Da viúva pobre e depois da Maria Madalena, com perfume. Ao falarmos das ofertas, tem uma relação com a nossa gratidão. E aqui, até no livro de Conselhos sobre Mordomia, tem uma cita que é bem clara a respeito disso. Diz aqui, falando das ofertas, essa é a única maneira em que nos é possível manifestar a nossa gratidão e amor a Deus, e não proveu outra. Ou seja, a forma como Deus colocou para manifestar, expressar nossa gratidão é com as ofertas. Agora, somos gratos pela saúde, pela família, pelo trabalho? Ofertas. A serva do Senhor é bem clara, né? É grato, deposita as ofertas. Muito bom. E aí, quem deve ofertar é como termina a lição. Todos. Então ele vem com a história da viúva, que ele observava de longe, né? Ele observava a viúva, que veio e entregou quanto proporcionalmente? Tudo, né? De novo, coloque o pé no mar e depois a gente vê abrir. Mas a gente não viu abrir. A gente não viu continuar a historinha da viúva, né? A gente sabe que ela foi usada como exemplo, mas a gente não vê assim, do tipo, ó, depois ela prosperou 10 vezes mais. A gente não vê algo como assim, essa história. Mas o que Jesus olhou? Ele falou, simplesmente, essa pessoa que inclusive veio até meio sem graça para colocar, falou assim, ó, eu estou dando tudo, porque eu sei que tudo que eu tenho é do Senhor, inclusive eu. Ela já tinha se entregado ao Senhor. Por isso que ela entregou as suas posses também diretamente ao Senhor. E na sequência, né, na lição de quinta, vem uma outra pessoa, que entrega quanto? O vidro lá de perfume, né? Ela entrega quanto para Jesus? Tudo também, praticamente, né? Tudo no ponto de vista o quê? Você acha que ela guardou aquele perfume por muito tempo? Você acha que ela tinha guardadinho para uma ocasião especial para utilizar? Provavelmente, né? Fala ali que era o dinheiro, inclusive denário significa dinheiro, né? Dinheiro. O denário era o valor de um ano inteiro de trabalho. Era o valor do frasco de perfume, que inclusive o cara mais financista dos discípulos, que se convidou para ser discípulo, já sabia decor o valor quando quebrou no chão e falou assim, olha que besteira que vocês estão fazendo. Dava muito bem para alimentar os pobres sou eu no caso, né? Colocar no meu bolso. E criticou a forma com que com que ela estava ofertando, né? E o Senhor falou assim, ó, ela entendeu. Ela entendeu porque ela, inclusive, me ungiu, né? Para um momento que eu vou passar, ela me preparou. E eu fico imaginando, né? Às vezes a minha filhinha vai lá embaixo, anda com a minha esposa, e quando ela volta, ela vem assim com uma florzinha. Ela não fala. Ela vem assim com um ano e pouquinho e faz assim. Entrega para mim e fala, gato. Fala obrigado. Entrega para mim e fala obrigado. E para mim é a maior oferta que eu recebi, é o maior presente que eu recebi. Por quê? Porque está aqui. Se é uma pedra, você pega aquela pedra e recebe com amor, porque fala, nossa, meu filho, eu sei que, né? Só que ao mesmo tempo, quando você vem, dá uma boneca, ô filha, posso ver sua boneca? Não. Menininho, essa bicicletinha é para você. Posso olhar ela? Posso andar um pouquinho? Não, é minha. Esse somos nós. Somos nós que recebemos, que não merecemos, que ganhamos, e um dia eu dei um presente para o meu filho, e ele falou, no dia anterior eu tinha chamado a atenção dele para uma coisa, e ele falou assim, pai, eu não estou merecendo. E ele, quando ele fez assim para devolver para mim, eu falei assim, eu não dou presente para você porque você merece, eu dou presente porque eu amo. Então não tem nada que você possa fazer para eu amar mais você ou menos. Então Deus é assim com a gente também, tá, filho? Não tem nada que a gente possa fazer, a gente não merece nadinha, e Ele dá, inclusive, tudo que a gente tem.
né? Esses dias a gente trocou a caminha dele, e ele feliz da vida na caminha lá e tal, e o moço saiu que tinha montado, a hora que ele saiu, eu falei, filho, vamos fazer Papai do Céu para agradecer a Deus pela caminha nova? Ele, vamos. Ficou ali bonitinho, né? E fez Papai do Céu. Mas sai dali, o que acontece? Não, é minha cama, não senta aí. E a bicicletinha, não anda, né? Esse somos nós. Que Deus possa nos ajudar a deixar de ser criança, né? Que a gente possa, de fato, evoluir na forma cristã de pensar, que a gente atinja, de fato, eu recomendo, tá? Esse livrinho aqui, para todos que tiverem interesse de lê-lo, que a gente atinja tudo que ela fala para a gente. Que a gente consiga atingir a maturidade espiritual, de fato, de entendermos que tudo e nós, inclusive, somos do Pai. Ok? Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse sábado maravilhoso, que também é concessão do Senhor. Nós sabemos que esse dia é um pedacinho de todos os dias também que o Senhor nos concedeu, assim como sabemos que devolver os nossos dízimos é um pedacinho de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu também. Que o Senhor possa nos ajudar a administrar bem o nosso tempo para trabalharmos efetivamente na sua causa. Que o Senhor possa nos ajudar a administrar bem as nossas finanças, para que também possamos honrar tudo aquilo que o Senhor nos deu e possamos também abençoar a vida de outras pessoas. Que o Senhor possa estar presente conosco no decorrer do restante do sábado, abençoa a nossa família e também nos traz aqui com segurança no próximo sábado para continuarmos estudando sua palavra. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.